convidar aqui a Camila Dalman, que é engenheira de testes pleno na Trimble, para apresentar a Trimble para vocês, contar o que faz a empresa e fazer convite também, né, para vocês aqui, a Camila. Camila, muito boa noite, seja muito bem-vinda à nossa live, receba também as palmas virtuais aí de todo mundo que está assistindo a gente, e aí te passo a palavra então para você e te convido também para você se autodescrever. Boa noite, Camila. Boa noite, Ana, boa noite, meninas. Eu sou a Camila. Eu sou engenheira de testes pleno aqui na Trimble. Vou começar me descrevendo então. Eu sou uma mulher branca, de cabelos longos, loiros. Eu tô com uma camiseta preta com o nome da Trimble. Atrás de mim tem um guarda-roupa só e minha parede branca, que eu tô no meu quarto. Bom, eu vim aqui apresentar um pouquinho para vocês da Trimble. Isso, já compartilharam, que é a empresa que eu trabalho faz menos de um ano, e eu me ofereci para vir aqui apresentar porque eu realmente acredito na empresa e quero apresentá-la para vocês e convidar vocês para fazerem parte. Então, bom, começando, eu queria começar com essa frase, que eu acho muito importante, que é: o mundo tem medo de mulheres extraordinárias, e é para incentivar a gente a continuar sendo extraordinária. É de uma autora que eu gosto muito, então só para inspirar vocês essa noite. Bom, a agenda que eu vou seguir vai ser essa daqui. Eu vou passar rapidinho porque tem bastante coisa para falar. Então eu vou falar um pouquinho rápido também. Qualquer coisa, a Gi vai estar no chat para responder vocês, tá? Começando então com a apresentação, a nossa missão aqui na Trimble é transformar o modo como o mundo trabalha. Então, o que isso significa? A gente oferece soluções para ajudar os nossos clientes a tomar decisões inteligentes, a resolver problemas complexos, a otimizar a produtividade, melhorar os resultados e a segurança. Nós atuamos atualmente em diversas indústrias, mas as principais que eu vou citar aqui são edifícios e infraestrutura, recursos naturais e utilidades, geoespacial e transporte, sendo que aqui no Brasil a gente tem uma atuação muito maior em transportes. Eu esqueci de falar que a Trimble é uma empresa norte-americana que atua aqui no Brasil também, então por isso que eu disse que aqui no Brasil a gente atua mais na divisão de transportes, tá? Como a gente vai alcançar nossa missão? Através da nossa cultura, que é baseada em 3 pilares, que é inspirar, engajar as pessoas e conquistar os resultados. É basicamente isso. Falando um pouco dos números da Trimble, a gente já alcançou mais de 150 países com as nossas soluções. A gente tem mais de 11 mil colaboradores em 40 países ao redor do mundo e mais de 1.000 patentes exclusivas da Trimble. Então, a gente já tem uma presença global muito grande. Bom, falando um pouquinho do DEI na Trimble, que é o nosso programa de diversidade, equidade e inclusão. Dentro desse programa, a gente tem o Comitê de Diversidade, Equidade e Inclusão, que é justamente para discutir iniciativas a respeito desse tema dentro da empresa. Uma dessas iniciativas é a Trimble Women's Network, que é a rede de mulheres da Trimble. Nós temos ela tanto no Brasil quanto global. E na rede global, a gente tem um programa muito legal de mentoria, em que você pode ser uma mulher mentorada ou mentorar uma mulher. Isso é muito legal, eu participo, inclusive. Temos algumas outras iniciativas globais, que é a Black Professional Network, que é a rede de profissionais pretos, e a LGBTQ+, Network, né, que é a rede de profissionais LGBTQ. Outra atuação da Trimble na diversidade é o canal de recrutamento contínuo apenas para mulheres em tech, que vai ser lançado em breve, essa semana eu acredito. A gente vai lançar a homepage da Trimble Brasil no LinkedIn. E lá vai ter um canal de recrutamento contínuo para mulheres na tecnologia. Isso é bem legal. Bom, como é a tecnologia na Trimble? Levando em consideração que a Trimble é uma empresa de tecnologia, né, a gente fornece justamente soluções tecnológicas, então a nossa área de tech é bem ampla, né? Tentando resumir, a gente se divide aqui em projetos, que podem ser projetos de suporte, projetos de sustentação, de desenvolvimento, de melhorias, podem ser projetos web, mobile, e dentro de cada projeto a gente tem os nossos times, que a gente chama aqui de squads. Como eu disse, aqui no Brasil, a maioria dos projetos são na divisão de transporte. Dentro de cada squad, a gente tem pessoas desenvolvedoras, pessoas da área de qualidade, que é o meu caso, pessoal de produto, UX designers, DevOps, tech leads, gerentes, basicamente isso. E atualmente a gente trabalha com metodologia ágil nesses projetos, tá? Sobre as oportunidades de crescimento dentro da empresa, eu vou falar um pouco de uma perspectiva pessoal mesmo. Para mim, as oportunidades de crescimento aqui dentro são muito transparentes. Quando eu entrei na Trimble, o meu gestor na época me disse que a minha carreira estava nas minhas mãos e que só dependia de mim para crescer aqui dentro e evoluir, etc. E como eu já tinha ouvido isso antes e não foi verdade, confesso que eu não acreditei logo de início.
Mas depois de alguns meses isso provou ser verdade. Eu entrei como júnior em julho de 2020 e em abril de 2021 eu fui promovida a pleno. Isso porque o meu gestor notou que eu já estava performando um papel de pleno e não mais de júnior. Não precisei dar aquelas indiretas, nem falar nada do tipo. Ele mesmo já abordou esse assunto. Então, eu posso dizer que os gestores aqui, eles prezam por ter colaboradores satisfeitos com a função que eles estão exercendo e que se sintam valorizados, porque, né, isso é muito importante. E aí a gente aqui tem um programa de feedback, avaliação e feedback, que acontece mais ou menos 3 vezes por ano, entre cada colaborador e o seu gestor direto, onde a gente alinha os objetivos, as metas, as nossas expectativas, de acordo com a nosso nível, né, e o quanto a gente quer crescer. Bom, falando um pouquinho agora sobre como é ser mulher na Trimble. Bom, ser mulher nunca é fácil, né, em nenhum lugar, nenhuma posição, mas é mais difícil quando a gente se insere em áreas que costumam ser dominadas por homens, como é o caso da tecnologia. O que eu posso dizer e compartilhar com vocês hoje é que eu me senti em casa, me senti muito bem-vinda e me senti acolhida desde a minha entrevista aqui na Trimble. A minha entrevista ela foi feita pelo meu gestor e por uma representante do RH, que é a Gisele. E logo de cara ela me perguntou como era ser mulher nessa área. E aquilo me surpreendeu muito positivamente, porque nunca ninguém tinha se importado em saber como eu me sentia. Assim, sempre tiveram muita sensibilidade. Um dia antes de eu entrar, me enviaram um vídeo de boas-vindas com 2 colaboradores, e um desses colaboradores era uma mulher, para me fazer sentir segura mesmo, me sentir acolhida, e eu me senti mesmo. Já trabalhando também, os meus gestores sempre deixaram claro que era um canal aberto. Se eu me sentisse de qualquer forma incomodada com alguma coisa, eu poderia falar com eles. Isso para mim foi muito importante. E se eu não quisesse falar com eles, eu poderia falar direto com o RH, o que para mim abriu muitas portas. Eu nunca tinha sido tratada assim antes. Então, eu me sinto bem aqui. Embora aqui no Brasil a gente ainda tenha pouca representatividade feminina nos times de tech, eu trabalho em um projeto internacional, como a maioria dos projetos aqui, né, por ser uma empresa globalizada. Eu trabalho com o time Estados Unidos e da Índia, eu já vejo que a gente tem um cenário um pouco diferente, tá? No meu projeto tem muitas mulheres desenvolvendo, tech leads, mulheres de diferentes cargos, e eu vejo que aqui na Trimble tem uma preocupação real, assim, com a gente, tanto dos gestores, quanto do RH, quanto da empresa como um todo. Eu participo daquela rede global de mulheres que eu comentei com vocês, então eu vejo que isso não é discutido só aqui no Brasil, a gente está se articulando globalmente para mudar essa realidade. E nessa rede eu conheci muitas mulheres de diferentes áreas, várias gestoras, tech leads, engenheiras de software, e aquilo preencheu muito meu coraçãozinho, saber que elas existem, que elas estão aqui abrindo caminho para a gente. Então, cada dia mais eu vejo mais iniciativas voltadas à diversidade aqui dentro da Trimble, e mesmo que a gente esteja no começo, eu sei que a gente está, porque a disparidade aqui ainda é muito grande entre o número de homens e de mulheres, mas eu vejo muita verdade e eu tenho muita esperança de que no futuro próximo a nossa realidade seja mais parecida com a delas lá. Eu queria dizer para vocês que eu não estaria aqui falando tudo isso e convidando vocês para fazer parte da Trimble se eu não acreditasse nisso, se eu não acreditasse na empresa, tá? Na iniciativa, nas pessoas que trabalham aqui. Eu me ofereci, como eu disse, para falar aqui, porque eu realmente acredito, e eu acredito nessa vontade de contratar mais mulheres e diminuir essa disparidade, tá? Sobre as oportunidades. A Trimble não é uma empresa que só vai contratar profissionais sêniores, já com as skills praticamente todas desenvolvidas, porque não é a cultura aqui, tá? Nós temos nosso programa de estágio que funciona, inclusive estava abertas vagas até agora. Além disso, muitos júniores são contratados, eu entrei como júnior, então eu vejo esse interesse em desenvolver os profissionais mesmo, em formar os talentos aqui dentro e em criar dentro da empresa os futuros líderes. Por fim, veio convidar vocês para fazer parte da família Trimble, para se juntar a nós para ajudar a transformar o modo como o mundo trabalha. Nenhum lugar é perfeito e eu sei disso, eu não estou aqui para vender a empresa perfeita para vocês, porque isso não existe, mas eu estou aqui para convidar vocês a se juntarem a nós, a nos ajudarem a aumentar a nossa presença, a nossa diversidade. Eu acredito que nenhuma mudança acontece na inércia, né? Nenhuma mudança acontece se a gente não se mexer e não se articular. E a gente precisa de vocês aqui para essa mudança acontecer. A gente precisa de cada vez mais mulheres nos times, cada vez mais mulheres em desenvolvimento, em qualidade, tech leads, gerentes. Uma empresa com pouca diversidade é uma empresa com pouca pluralidade de ideias. É uma empresa que vai ficar para trás. E a Trimble não vai ficar para trás, com certeza, tá? A Trimble precisa de vocês, a gente precisa uma da outra, então todo mundo sai ganhando. Gente, vem pra Trimble, tá? Beijo!